Boa noite, meus queridos irmãos. Nós estamos hoje é terça-feira, nós estamos estudando o livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E quem não tem esse livro, eu aconselho a adquirir. Todo cristão deve ler esse livro. Esse pastor, ele é uma bênção. Ele fala da vida cristã em 40 lições. Nós estamos já na 29. Graças a Deus, o Senhor nos ajudou até aqui. E nós vamos ver, nos orienta como ter uma vida cristã saudável. Hoje, nós já vimos, semana passada, nós vimos sobre a tentação e depois que também que leva tempo, né? A nossa maturidade, que a árvore não cresce de um dia para o outro, não é verdade? Que há coisas que nós crescemos rápido e há outras que nós demoramos, não é? E hoje eu vou falar sobre aceitando a sua missão. E nós vamos começar com o versículo que está em Efésios 2:10, que diz assim: Foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar uns aos outros. Ele nos deu essa vida, Efésios 2:10, para nós gastarmos em auxiliar uns aos outros. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir perdão porque nós temos uma vida excêntrica, Senhor, egoísta, voltada para nós mesmos, Senhor. E nós precisamos, Senhor, voltar aos fundamentos de nós ajudarmos uns aos outros, nós darmos de nós mesmos uns aos outros. E isso, Senhor, é o teu amor sendo derramado sobre nós, de nós nos importarmos e não ficarmos excentricamente voltados para nós mesmos. Que o Senhor venha nos perdoar e nos libertar, Senhor, desse século, porque na verdade temos a tua igreja, temos nos amoldado a esse século, Senhor. Senhor, nós queremos nos preocupar uns com os outros, nós queremos, Senhor, que o teu amor seja derramado pelo teu Espírito Santo em nós. Dê-nos, Senhor, coragem para ir na contramão deste mundo, Senhor. Que o Senhor venha nos trazer ousadia, Senhor, para vivermos o que tua palavra diz. E, Senhor, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, obedecer a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, eu fiquei aqui, nós vamos ver que aceitando sua missão. Você foi posto aqui na Terra e eu também para fazer uma contribuição. Então, muitas vezes nós queremos consumir os recursos da Terra, né, como respirar, ocupar espaço, mas nós não queremos acrescentar a vida na Terra. Nós queremos muitas vezes extrair, né, tirar as coisas que tem na Terra, mas não queremos contribuir. E a Bíblia chama esse contribuir de serviço. Eu procurei no dicionário o que era servir, a etimologia da palavra, e diz assim: tornar-se escravo, dedicar-se, obedecer, sujeitar-se. Tornar-se escravo, obedecer e sujeitar-se. E hoje cada um parece assim, ovelha sem pastor, cada um faz o que quer. Tem muito versículo na cabeça, cita versículo, mas não querem doar-se para Deus e uns para os outros. Porque aqui fala que o serviço é obedecer, é tornar-se escravo, é servir, não é? E nós gostamos de sermos servidos, e isso, Deus fica muito triste com isso. E eu quero que ele, por isso que eu pedi para que ele nos perdoe, me perdoe, e porque a gente precisa sairmos de nós mesmos. Senão a gente vai se fossilizar, porque a Bíblia fala que quem não evangeliza, né? Jesus mandou a gente evangelizar, e o Oswald Smith fala que quem não evangeliza se fossiliza.
Eu queria falar sobre alguém que entendeu que ele não veio aqui só para extrair da terra, só para consumir as coisas, mas ele veio aqui para acrescentar. E eu vou ler Jeremias 1, que Deus fala assim para mim, que para você também. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então disse eu: Senhor, não sei falar, não é? Eis que não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos quem eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então Deus chamou Jeremias para um serviço, que era para pregação. Mas é interessante que, por exemplo, para que José não foi governador de um dia para o outro, ele serviu antes, ele foi copeiro, não é? Ele se dispôs a fazer todo o serviço da casa de Faraó. Ele podia falar: meu pai tem dinheiro, eu não vou fazer nada disso. Não, ele foi trabalhado, porque todo tipo de trabalho que Deus coloca na nossa mão, se nós somos servos, nós vamos fazê-lo. Eu lembro que quando eu fui criada para servir a Deus, e quando eu comecei na casa de Deus, eu dava aula para as crianças. Eu sabia que não era o meu forte, mas a igreja precisava. Então eu me dispus como escrava a servir a Deus, mas não escrava obrigada. Eu quis ser escrava. Eu devia tanto para Deus que a minha alegria era servir ao Senhor. Nós não precisamos servir ao Senhor para sermos salvos, porque nós fomos criados para as boas obras, não para sermos salvos por elas, porque Jesus já fez tudo, mas em agradecimento ao que tudo que Deus fez. Então, muitos de nós falamos: eu agradeço a Deus, mas quando Deus pede alguma coisa, nós não nos dispomos, né? Então, quantas igrejas se fecham e tudo porque não há ninguém que possa fazer alguma coisa ali. Então, eu já trabalhei assim, com as crianças, eu já trabalhei com as mulheres, eu trabalhei com os adolescentes, eu trabalhei em muitas áreas que às vezes não era a minha área específica. Mas o servo, ele faz aquilo que lhe vem à mão. Aquilo que o senhor, aquilo que tem necessidade, né? Eu, lavar banheiro também já fiz, já varri igreja, já contribuí, né, com o sustento da igreja. Não, não estou falando isso por glória humana, eu estou falando da, do servir, do servir. Deus me dava um coração assim inclinado a obedecê-lo. E também, eu lembro que tinha uma vez que, quando eu dava assim, estudos para as mulheres, nenhuma queria trazer nada para o encontro das mulheres. Eu fazia 7, 8 bolos, não é? Então, eu fazia também para a cantina, fazia para as mulheres. Eu estava ali para servir. Eu estava ali para servir. Então, hoje, como hoje ficou tão diferente essa estaca da igreja, antes a igreja fazia muito para depois se orgulhar e tudo, mas hoje ninguém faz nada, ninguém se dispõe, ninguém tem tempo para as coisas de Deus. Que triste, não é? E nós fomos criados para servir. E tudo, a Bíblia fala: tudo que te vier à mão, faça conforme as tuas forças. Não é verdade? Então, e eu sei que muitas coisas me vieram à mão. Eu nunca pensei em ser pastora, não é? Em assim pregar nem nada. Mas antes disso, o Senhor me colocou como, e também assim, muitas vezes como pastora, como serva. E eu servia não para ganhar nada de Deus,
mas em agradecimento a Ele por tudo que Ele me fez. E hoje não há essa gratidão nas nossas atitudes. Cada um de nós estamos num casulo e não há essa disponibilidade. Ah, você, não posso, não tenho tempo. Não, tem tempo para um monte de coisa, mas não tem tempo para as coisas de Deus na casa de Deus. E isso é muito triste. Eu fico pensando como é que Deus vê, né? Porque ele sendo Senhor do tempo e Ele que deu todo o tempo para nós, não é? Então, de nós fazermos com alegria, né? Não para glória própria e nem para salvação da nossa alma, porque já somos salvos, mas em gratidão. Então, você foi criado para servir, não é? E você foi salvo para servir a Deus. Isso que é muito importante. Jesus, ele morreu na cruz para que nós pudéssemos servir. Ele serviu em tudo a nós e ele espera, pelo menos ele assim como ele nos amou e nos serviu, que nós o façamos também. É interessante que nós temos contato também com tantas pessoas, não é? E nós não trabalhamos com ela. Então, a coisa melhor do mundo, eu trabalho muito com discipulado no, no Whats, né? Então, eu faço discipulado, eu procuro saber das pessoas. É, eu amo essa área, né, de estudo, de ensino. E também já fiz muita coisa. Hoje estou meio limitada por causa da queda que eu tive, mas sempre fiz muitas coisas na casa do Senhor. Não fiz como deveria, eu acredito, porque Deus sempre merece mais, não é? Mas eu sou muito grata por tudo que Ele fez, e isso que eu fiz não é nada do muito que Ele fez por mim. Então, nós vamos ver que é tão interessante que no capítulo 1 de Marcos, Jesus estava passando e a sogra de Pedro estava com uma febre muito alta. E o texto diz que ele orou por ela, impôs as mãos, ela levantou-se e começou a servir a Jesus. Então, olha só que interessante, a gratidão que ela teve pelo mestre foi de servi-lo, na verdade, de servir a causa do Senhor, de servir aos irmãos, de servir. E com o nosso serviço, gastar tempo, né, conosco. Então, tem um versículo aqui em Romanos que eu achei muito forte, que diz assim, Romanos 12, 3 diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense a si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Esse versículo aqui eu fico pensando forte sobre essa parte. Cada um, porque pela graça que me foi dada, digo que cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então, nós vamos ver que quando assim é proposto algum serviço para alguém, normalmente, não tenho tempo, não posso, mas quanta, quanta coisa que a pessoa tem tempo para fazer para si mesma, não é? E não se disponibiliza para as coisas de Deus. Então, eu sei que Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor vai requerer isso de nós, não é verdade? Vai que requerer esse egocentrismo que precisa sair. Então, é importante nós cuidarmos de nós mesmos, da nossa casa, tudo, mas quando eu não tenho tempo para servir a Deus, aí que a coisa fica muito triste, né? E eu quero ver, por exemplo, quando nós estivermos diante de Deus, o que nós vamos falar para Ele. Eu não tive tempo, eu estava muito ocupada, eu não queria, não tive vontade. Então, como será que o Senhor vai ficar, não é? Se ele sendo Deus, ele fez tudo, ele se dispôs a fazer tudo. Porque olha só, ele sendo Deus, ele podia falar, façam isso, façam aquilo. E ele fazia tudo, ele assava os peixes na praia,
Ele não pedia para assarem para ele, ele lavava os pés dos discípulos, ele tomou o lugar do escravo ali. Então, a gente parece assim que, se foi esse serviço eu quero, senão eu não quero. Então, a gente não vai vendo a necessidade e vai fazendo. Então, meus irmãos, é muito triste, porque a igreja caminha para esse casulo, né? Para esse recolhimento de si mesmo, e por isso que as pessoas estão deprimidas e infelizes, porque ninguém é feliz voltada para si mesmo. Jesus falou: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muitos frutos. O que é morrer? Eu não fazer a minha vontade. E hoje, eu vou ali porque eu me sinto bem, e não porque é a vontade de Deus. Vontade de Deus, mas é importante. Eu faço o que eu quero, o que eu me sinto bem, e não o que Deus quer que eu faça, onde Deus quer, né, que eu esteja. Não existe mais essa dependência, nem esse senhorio. Eu sou senhor de mim mesmo, eu sou senhora de mim mesmo. E isso é muito. E Jesus falou dos últimos tempos que seria assim. Meus irmãos, por isso que em Romanos 12, 1 e 2 fala assim: não vos amoldeis a este século, não tomais a forma, né, mas renove a sua mente. Não fique tomando forma, assim, sendo egocêntrico, voltado para si mesmo, para suas vontades, não é? Mas, porque a criança que é assim, eu quero isso, eu quero. Há um tempo de maturidade espiritual que nós precisamos buscar e fazermos por gratidão a Deus. Então, o que Deus tem trazido para você e você tem se esquivado? Você tem, assim, não, nenhum não, como o dicionário fala, eu vou ler novamente, é tornar-se escravo, não é? Não por obrigação ou por autoritarismo, mas por desejo próprio. E você querer. E quando você é de Deus, é a mesma medida que eu não sou do meu próximo, eu não sou de Deus. Porque antes eu faço para Deus, para chegar no meu próximo, eu já fiz para Deus essa independência, não é? Eu já fiz para Deus. Porque nós precisamos saber que quando, quando nós somos curados, para que nós somos chamados, para que nós somos salvos, para ficar só usufruindo, sugando os benefícios da terra, ou para nós nos darmos, para nós abençoarmos, para nós nos doarmos. E eu quero que Deus faça sangue nas minhas veias também, isso, e na vida de quem está ouvindo. E olha só, você é chamado para servir a Deus, né? É, quando a gente é chamado, Deus tem um propósito na nossa vida, não é? E independente da carreira, do tempo, quando agora eu tô agora aposentada e também parei por causa por causa da minha perna, que eu quebrei meu fêmur e ainda estou recuperando. Então, mas eu não consigo separar Deus do trabalho. Então, eu servia ao Senhor aonde eu estava, eu trazia princípios de Deus para os meus alunos. Eu trazia princípios na minha vida também de atitudes. Na verdade, eu preciso disso, de reconhecer quando erro, porque eu também sou humana, mas ou a diferença de uma pessoa que conhece a Deus é que ela reconhece e se arrepende e acerta. Então, você foi chamado para servir a Deus. Mas não tenho tempo, eu trabalho muito, não sei o quê. Em todo lugar você pode estar servindo, mas quando a gente está voltado para si mesmo, a gente não tem tempo, a gente nem lembra de falar de Deus para as pessoas que estão tão carentes e necessitadas, não é? Aí Deus permite certas coisas para a gente voltar para Ele, para a gente ver que a gente não é nada, que sem Ele a gente não consegue fazer nada, não é? Então, Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano.
e por causa da sua graça. Vocês foram escolhidos para falar as excelentes qualidades de Deus que os chamou. Então, nós somos escolhidos para falar do amor de Deus, não é para falar, para abençoar a casa de Deus, para fazer o que precisar, eu estar disponível. Eu acredito que essa é a palavra exata, a disponibilidade nossa para as coisas do Senhor, não é? Em gratidão a tudo que Ele fez por você e por mim. Então, nós vamos ver que, olha só, todos vocês, né, são um único povo, vocês, cada um tem uma função e um serviço, não é? E quando a gente ainda não está definido naquilo que Deus quer, a gente fica disponível para o que precisar. Se precisar limpar uma mesa, nós vamos limpar. Se precisar de, de limpar o banheiro, vou limpar. Se precisar de de qualquer coisa, limpar uma cadeira, o que eu estar disponível e Deus vai me usar. E Deus me prepara nesse serviço para chegar onde Ele quer. Agora, se eu não consigo servi-lo nas pequenas coisas, como Ele vai me chamar para as grandes? Não é verdade? Então, aqui nós vamos ver também que olha só, eu tenho que pensar no que é melhor para mim. Deixe outra parte do corpo assuma. Então, às vezes eu fico falando, o que aconteceria se cada um falar, eu estou cansado, não quero mais servir, não quero mais servir ninguém, eu quero uma folga, eu tenho que pensar no que é melhor para mim. Então, isso é esse tipo, o egoísmo, não é? O que aconteceria? Seu corpo iria, né, morrer. Hoje em dia, milhares de igrejas locais estão morrendo por causa de cristãos que não têm vontade de servir. Eles ficam assistindo de lado e o corpo sofre. Triste, né? Eu achei muito triste essa parte. Então, a ordem, ó, eu fui chamado para servir a Deus, mas a ordem é servir a Deus. A ordem, hein? Então aqui diz assim: para os cristãos servir não é questão de opção, não é algo a ser encaixado em nossas agendas. Caso haja tempo disponível, não é isso. Se eu tiver disponibilidade, eu vou, não é isso. Servir é um núcleo da vida cristã. Jesus veio para servir e para dar. Esses dois verbos de servir vai definir sua vida aqui na terra. Serviço e doação resumem o quarto propósito de Deus para a sua vida. Então, olha só, Jesus veio para servir. Então, não é quando há tempo disponível. Eu preciso estar disponível para Deus sempre. Para Deus, eu preciso querer. Né? Se você entende o que foi a cruz e o que Jesus fez, você vai ter um coração sensível a isso. E nós vamos ver que quando nós precisamos agir de acordo com o que sabemos, porque impressão sem expressão causa depressão. Então, estudar sem trabalhar leva à estagnação espiritual, não é? Então, se eu sei, se eu digo que sei e não me expresso aquilo que eu sei em atitudes, o amor até o domingo no culto, que o amor não é um sentimento, o sentimento é o que guarda, mas é uma atitude. Então, se eu tenho amor a Deus, aos meus irmãos, eu vou manifestar em atitudes de servir. E nós vamos ver que a última coisa que eu vejo que precisa é essas experiências de servir. Vocês nem podem imaginar como dar, como dizem lá em Atos, é melhor do que receber. Quando nós damos, há um regozijo tão grande dentro do nosso coração, quando nós damos alguma coisa, quando damos de nós, não é? Muitas pessoas já ficaram na minha casa, não é? Muitas pessoas também que eu tive o privilégio de servir, não por não por interesse ou porque ia ganhar alguma coisa, mas o Senhor foi claro, você vai servir essa mulher até o tempo que eu falar que é para parar, mas você vai servi-la. E essa pessoa estava muito doente, tudo. Então, essa doação
me trazia muita alegria no meu coração, de eu poder, apesar de nós sermos úteis para alguém, não é verdade? Então, a palavra de Deus que nós somos chamados para servir. Glória a Deus por isso. Aí, um seguidor de Jesus, que já tem maturidade, que tem uma vida de intimidade com Jesus, deixará de perguntar: quem irá alcançar minhas necessidades? E vive procurando alcançar as suas necessidades. Quem supre é o Senhor Jesus. Mas eu vou começar a perguntar também: quem irá, né? As necessidades de quem eu vou poder alcançar através de oração, através de eu servir, através de eu ajudar na palavra. As necessidades de quem que eu vou poder fazer isso? Então, eu preciso me preparar para a eternidade. E, na verdade, o Senhor Jesus me deu um corpo, né, e me deu inteligência para nós usarmos para adorá-lo, para ser gratos a Ele e aos nossos irmãos, não é? E olha só que interessante, o serviço e a importância, não é verdade? Paulo estava doente e ele servia a Deus. Então, por exemplo, mesmo ele estando preso e mesmo estando doente, ele não era impedido de servir a Deus. Então, às vezes, eu não tenho tanta mais mobilidade, tenho mobilidade, mas ainda me faltam, mas eu não deixo de servir ao Senhor. Então, eu procuro evangelizar, eu procuro dar o estudo bíblico, eu oro para as pessoas. Eu preciso fazer as coisas para Deus em gratidão, eu preciso, porque eu fui criada para isso. E você também, meu irmão, viu? E às vezes nós vamos buscar em coisas tão fúteis, né, tão vazias, e por isso que não somos felizes. Ficamos deprimidos, angustiados, porque você foi criado para servir a Deus e servir ao seu próximo. Então aqui, se você olha, Abraão, ele já era velho quando Deus mandou ele sair da parentela dele e ir para a terra e usá-lo, e ainda deu-lhe um filho. E Jacó, veja bem, Jacó era inseguro e Deus, na verdade, tratou dele e usou. Não é? José, ele tinha assim, eu sonhei que vocês iam se inclinar perante mim. Ele tinha assim um pouco daquela arrogância, de orgulho, que todo mundo ia servi-lo. E Deus o levou, né, a se quebrantar para prepará-lo para ser governador e perdoar os seus irmãos. Então, como Deus poderia dar o governo do Egito para ele se ele não passasse por ser mordomo, pela cadeia e pelo perdão pelos seus irmãos? Então, nós queremos logo, que o ministério, enquanto eu não sei, eu vou ficar parado. Não. Se tudo que vier à tua mão você não servir a Deus, se tudo que vier você não estiver disposto, como Deus vai confiar riquezas do reino maiores para você e para mim? Então, queridos, Deus usa, Deus usa quando nós estamos dispostos. Deus não vê a capacidade, Deus vê a pessoa que ama Jesus, que tem gratidão pelo Senhor Jesus e que tem certeza que Deus, que ela na sua limitação, Deus vai usá-la. Então, eu oro para que Deus traga aquela devoção, aquele amor de servir a Deus e as pessoas hoje, e que Deus tire todo esse egoísmo, que é o mal do nosso século, esse isolamento, né? Esse isolamento, e com a Covid ainda ficou pior. Que o Senhor nos perdoe e que o Senhor nos ensine a morrer para nós mesmos, para nós darmos frutos e frutos de vida eterna. Amo vocês, eu quero o sangue de Jesus sobre a igreja em geral, falei igreja em geral está assim, sobre nós cristãos.
que o Senhor nos tire toda a contaminação, toda a influência que esse mundo trouxe, que nós não nos amoldemos mais a isso, que nós queremos o sangue de Jesus para nos perdoar e nos curar desses isolamentos e nós queremos servir a Deus em gratidão e ao próximo. Amo vocês, uma boa noite e que Deus seja louvado através das nossas vidas e nós queremos servir, estarmos dispostos a fazer aquilo que precisa para a glória de Deus, em nome de Jesus. Um beijo, Deus abençoe.